Pai Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Que bom que você está aqui conosco para aprendermos juntamente a palavra de Deus nessa revista que você está vendo aí na sua tela, que tem cujo título Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. E a lição número 1, que é o objetivo da nossa aula de hoje, é Vale Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Mas eu convido a você a fazermos uma oração apresentando a Deus este ensino e aprendizado da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui, aprendendo juntamente com os irmãos, com as irmãs, mais do Senhor, para que possamos prevalecer nestes dias de provações, de dificuldades, para que possamos honrar o Senhor como Jacó te honrou, como Isaac te honrou, como Abraão te honrou e muitos outros irmãos. Dê-nos graça, aprendizado e sabedoria para que possamos sempre confiarmos no Senhor. Eu declaro a tua bênção sobre todos nós, sobre cada irmão, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos a nossa aula de hoje, deixa o seu like no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, abençoe outras vidas para que pessoas possam saber prevalecer nos tempos de aflições. Deixe sua sugestão nos comentários e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Os fundamentos da aula de hoje são: o texto áureo está em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, versículo 4. Os objetivos da lição de hoje são dois. Primeiro, mostrar que vale e deserto são lugares de desafios. Segundo, falar quais são os propósitos de Deus nos vales e desertos. Agora eu quero um pouco da sua atenção aqui para nós conceitualizarmos, segundo o dicionário, segundo também o dicionário bíblico, o que é vale e deserto. Vale é o quê? Planície ou depressão entre montes, como você pode observar na imagem. E deserto, zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara, lugar solitário, vazio. E Deus em tudo tem um propósito. E quantas vezes nas nossas vidas a gente passa por situações e por ambientes desse caráter. E é sobre isso que nós vamos desenvolver nosso estudo nessa aula de hoje. A curiosidade bíblica é: a palavra vale é encontrada na Bíblia Sagrada cerca de 188 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento, segundo a Bíblia Almeida. Pois bem, nessa aula de hoje nós temos como propósito, como você pode acompanhar aí na sua tela, nós temos como propósito conhecer os propósitos de Deus no vale e no deserto. Segundo a nossa revista Betel Dominical, Betel Adultos, da editora Betel, nós temos como objetivo conhecer os propósitos do Senhor. E eu elenquei aqui, segundo a nossa revista, 8 propósitos que Deus tem para comigo e com você ao nos colocar, ao nos deixar chegarmos no deserto ou no vale. Quais são eles? Primeiro, nós vamos destrinchar cada um já já. Primeiro, provação. Segundo propósito, medir a nossa fé. Terceiro propósito, buscar a nossa transformação. Quarto propósito, gerar providência. Quinto propósito, é um lugar de passagem para testar a nossa paciência. Sexto propósito, é um lugar para adoração. Sétimo propósito, é um lugar para nos autoconhecermos. E oitavo, para nos forjar. Tudo isso para quê? Para que nós nos aproximemos de Deus, para que possamos alcançar o céu e a salvação.
É importante destacar que os propósitos do Senhor não buscam apenas fazer com que venhamos ser prósperos materialmente, fisicamente, mas também fazer com que nós venhamos nos aproximar do Senhor. Então vamos aí para o primeiro propósito dessa aula de hoje, que é provação. Quando Deus quer nos levar para o deserto, para o vale, Ele, em primeiro lugar, quer nos provar. É importante destacar que, tanto coletivamente quanto individualmente, nós somos provados no deserto. Quantas personagens bíblicas viveram e passaram e vivenciaram desertos e vales? Por que não falar de Davi, que nós vamos também tecer nessa aula de hoje? José, um exemplo muito claro, Isaac, Jacó, etc. O próprio Cristo Jesus também passou pelo deserto. Então o deserto não é uma exclusividade só sua ou só minha. Saiba que quando nós somos levados ao deserto por situações difíceis, Deus tem como objetivo nos forjar, nos moldar. Nós iremos falar sobre cada propósito desse aqui nessa aula de hoje. Então, meus irmãos, por que nós temos que falar sobre deserto, sobre vale? Olha só o nosso derredor, olha só a nossa família, olha só a nossa igreja, olha só nossos irmãos, olha só como o mundo, o Brasil, a nossa cidade, o seu estado está passando por situações difíceis, espiritualmente, familiarmente, socialmente, economicamente. A igreja está sendo também testada, provada. Então, falarmos de deserto, falarmos de vale, hoje não é falar de uma realidade alheia à nossa. É um contexto atual, é um contexto pelo qual nós estamos passando. Não somente a questão de saúde, a questão sanitária do Covid, mas tantos outros fatores. Hoje percebemos o esfriamento espiritual, hoje percebemos uma sociedade aí sem objetivo, sem propósito, mas com Deus nós temos esperança. Como diz a palavra de Deus, possamos trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. O primeiro propósito, como você pode acompanhar, é o propósito da provação. É um lugar de provação, de dificuldades. Deserto e vale são lugares de provações, de dificuldades. É um lugar onde estamos a sós com Deus, quebrantados e sensíveis à palavra de Deus. O objetivo desta provação é o quê? É nos ensinar, é nos aperfeiçoar e nos tornar aptos às intempéries da vida. Quando Deus leva-nos para o deserto, não é fazer com que esqueçamos-nos dele, não é fazer com que sintamos sozinhos, solitários. Podemos estar solitários no que diz respeito à amizade, a irmãos, mas saiba que Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Deus, em momentos, a gente pode pensar que Deus nos esqueceu, mas Deus não se esquece, como diz a palavra do Senhor. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu jamais me esquecerei. Tiago 5:11, abre aspas. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Fecha aspas. Jó representa muito bem uma pessoa que passou por um vale, por um deserto. Que deserto, né, meus irmãos? Que vale, que momentos tão difíceis e conturbados. Mas foi necessário o quê? A fé. O segundo propósito, meus irmãos, está relacionado o quê? À fé. Teste de fé. É no deserto, é no vale que nós provamos a nossa fé. Vamos para Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima,
é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Fé é necessário para nós nos aproximarmos de Deus. Como nós podemos acompanhar aí no livro de Tiago, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos personagens da Bíblia exerceram a fé? Noé, Abraão, Jacó, Davi, Paulo. Pois bem, então a fé ela é indispensável. A fé, principalmente nesses momentos tão difíceis, torna-se um elemento indispensável para a nossa comunhão com Deus. O terceiro propósito de Deus no vale e no deserto, quando estamos lá, é nos transformar, que é um lugar de transformação. Tendo encontro com Deus, somos transformados. Porque é no deserto, é nos momentos difíceis, é nas dificuldades que nós lembramos de Deus. Nós lembramos que Deus é grande, que nós somos pequenos. Nós temos a noção de que nós somos limitados, que somos miseráveis, que somos mortais, que somos fracos, que somos limitados. É no deserto que a gente olha para o céu, porque o deserto é como o fundo do poço e nós olhamos para o alto. Como disse o salmista, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o monte, então ele estava onde? No vale. Elevo meus olhos para os montes. Então, que possamos sempre olhar para cima e não para baixo. E quando olhamos para o Senhor, nós somos transformados pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Não porque merecemos, mas porque Deus é bom. Gênesis 32, 22 ao versículo 30. Pessoa e exemplo de quem foi transformado no deserto. Jacó. Vamos para o versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou-o: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos, e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Fecha aspas. Deserto é lugar de transformação. Se chegarmos a momentos de dificuldade, de aflições, saiba que Deus quer um encontro com Ele. E Deus quer mudar a nossa vida, a nossa história. Deus quer mudar o nosso presente, o nosso futuro, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos reconhecer que Deus é soberano, que sem Ele nós nada podemos fazer. Assim como Jacó foi transformado, mudou de nome, mudou de vida, mudou de caráter, que assim também possamos mudar. Então, quando chegarmos em momentos de dificuldade, procuremos a Deus, busquemos ser transformados, principalmente do interior para fora. Do interior para fora, porque isso é que Deus quer. Deus quer nos transformar para que possamos parecer com Ele, porque Deus tem uma nova história para mim e para você, em nome de Jesus. 4 propósitos de Deus no vale ou no deserto, que é gerar providência. O deserto é um lugar de providência. O segredo não é o lugar, mas quem está com
conosco. Quantas vezes estamos em dificuldade, dia difícil, que a gente não vê solução e a gente sente-se só. Não é assim? Quando estamos na bonança, quando temos dinheiro, quando temos condições, quando temos carro, temos amigos, temos pessoas de todos os momentos, de todos os lados. Mas basta chegar aos momentos de vale, de deserto, cadê os amigos, cadê as amizades, cadê os parentes? A gente sente-se só. Por quê? Porque é Deus falando comigo, com você. Olha, meu filho, as pessoas, não que a gente não deva ter comunhão com as pessoas, que elas não merecem a nossa admiração, nosso respeito, o nosso afeto. Mas nesses momentos é Deus falando, olha só, sou eu o autossuficiente, sou eu o Deus, sou eu que te supro, sou eu maior do que amizade, sou eu o maior e melhor do que dinheiro, do que condições financeiras. É nesse momento que a gente pode perceber que sem Deus nós não somos nada e que a gente sim precisa de Deus. Então a diferença no deserto que vai fazer em nossas vidas não é o lugar, não é porque estamos no deserto que vamos vencer, mas é com quem estamos no deserto. Com quem estamos no deserto. Eu não sei a situação de vidas que estão assistindo esse vídeo, mas Deus sabe, só Deus sabe o que você está vivendo e o que você está passando. E foi Deus que marcou esse momento para você acompanhar esse vídeo, ouvir a palavra dele, conhecer um pouco sobre ele, porque Deus diz que quer estar comigo, com você, quer nos transformar. Então, que nos momentos de dificuldades e também de bonança, possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, como diz a sua palavra, como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas ele vos acrescentará. Gênesis 26, versículo 16 ao 22. Então Abimeleque pediu a Isaque, é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Vale, viu, meus irmãos? Isaque se acampou no vale de Gerar. E tornou Isaque a abrir os poços que escavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Observação: Isaque foi se acampar no vale de Gerar. Foi se acampar no vale. Vale é sinônimo de quê? De dificuldade, de deserto, de solidão, de escassez. Não é sinônimo de bênçãos. E ele foi cavar onde? Cavar no vale. Com Deus a gente cava no vale. Deus dá provisão. Vamos prosseguir a leitura. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Por que Deus fomenta tanto cavar no vale, morar no vale? Porque Deus ele quer trazer para mim essa mensagem para você em pleno 2021. Porque assim como Deus teve propósito na vida de Isaque, Deus também tem propósito na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso chamou Sitna, que significa inimizade. Versículo 22. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Fecha aspas. O que eu tiro de lição é que mesmo no vale, mesmo no deserto, mesmo em dias difíceis, de aflições, nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que cavar. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos. Deus abençoou Isaque, abençoou e aonde foi? No vale. Por quê? Porque ele andou com Deus. O quinto propósito de estarmos no vale ou no deserto, que é entendermos que o vale deserto é uma passagem, é um período, tá, meus irmãos? É para testar a nossa paciência, é um lugar de passagem. Abre aspas, Mateus 28, versículo 20. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Fecha aspas.
Quem falou isso? Jesus Cristo, o próprio Deus. Que Ele estaria conosco por todos os tempos, até a consumação dos séculos. E o mesmo Jesus falou: no mundo, o Oséias, o João, a Maria, o Pedro, o Rafael, a Débora, terão aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Então o segredo é ter bom ânimo, é ser forte e corajoso, como ele mesmo pediu para Josué: seja forte e corajoso. Vamos ter bom ânimo, ter fé no Senhor, andar com o Senhor. Porque o segredo é o quê? Termos Deus do nosso lado e na nossa frente. O sexto propósito de estarmos no deserto, no vale, para que possamos adorar o Senhor. Porque geralmente em tempos de bonança nós nos esquecemos de Deus. Quantas vezes a gente está em bonança, a gente esquece de Deus, deixa de orar mais, passa a orar menos, passa a ler menos a palavra de Deus, vai uma vez na semana na igreja, só quer saber de entretenimento, de passeios. Está errado isso aí? Não. Mas em primeiro lugar, o que deveríamos buscar? O Senhor. Então, quando Deus nos deixa cairmos ou chegarmos no deserto ou no vale, é porque Ele quer intimidade comigo e com você. Isso é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus disciplina a quem ama. O pai disciplina o filho, por quê? Porque ele ama. E se Deus nos leva para o deserto, não é para nos punir, mas é para dizer: ó filho, eu te amo. Se você continuar a sua vida da sua forma, vivendo só para os seus próprios prazeres, e você vai ter o que de mim? Você vai ter a salvação? Você vai ter a minha companhia? Não. Deus, ele não é segunda opção. Deus, ele não é terceira opção. Deus é primazia. Deve ser primazia na minha e na sua vida. Vamos para a 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, versículo 2. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Versículo 5. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus que habita soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon de Moabe e os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti.
E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Como Jesus ensinou-nos a orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer quão grande é o nosso Deus, que Deus é o Salvador, que Deus ele é o Criador, que Deus ele é o único caminho, que Ele é a vida, que Ele é a salvação. Por que estou falando isso? Porque no deserto é o lugar e é o momento para conversarmos com Deus, para orarmos com Deus, mas sem palavras de murmurações, sem palavras de reclamações. Quantos foram engolidos pela terra porque murmuraram quando Moisés estava no monte? E por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram. Todos aqueles que murmuraram, que reclamaram de 20 anos para cima no deserto, morreram no deserto. Por quê? Porque murmuraram. Somente Josué e Caleb conquistaram a terra prometida. Somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida, da faixa etária de 20 anos para cima. Por quê? Porque não murmuraram. Porque viram que com Deus eles poderiam conquistar aquela terra. Porque no deserto é onde nós nos aproximamos de Deus, nós nos humilhamos, reconhecemos que Deus é maior e que com Deus poderemos vencer. Não vale no deserto, não cabe no deserto a murmuração, porque Deus não tem prazer em quem murmura. A Bíblia é muito bem clara sobre isso. O deserto é lugar de adoração, de homens e mulheres, de pais e filhos, de líderes e liderados. Veja aí que Josafá convocou toda a assembleia, todo o povo, porque é nesse momento que a gente sabe que Deus pode nos abençoar. Se nós estamos nesses momentos de dificuldade, provações, com o Covid-19, é o momento da igreja se reunir, da família se reunir, porque assim como Deus ouviu o povo de Israel, Deus também nos ouvirá. E para concluirmos esse tópico que fala sobre o propósito da adoração no deserto, vamos para o versículo 23 de 2 Crônicas, do 23 ao 24. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nem um só guerreiro havia escapado daquele massacre. Isso foi o quê? Foi providência divina. Porque alguém, ou melhor, muitos se humilharam diante de Deus, reconheceram que só Deus poderia livrá-los no deserto e livrá-los daquele exército. Porque é através da oração que nós conseguimos a vitória. É através da oração e da adoração que comovemos o coração de Deus. O penúltimo propósito de estarmos no deserto, que é fazer com que venhamos nos autoconhecer, lugar de autoconhecimento, para saber o que está em nosso coração. Uai, mas Deus não é onisciente, professor Oséias? Você falou sobre a onisciência de Deus no último trimestre, no seu canal, professor Oséias Pinto. Agora, Deus quer nos levar no deserto para que venhamos ser conhecidos por Deus? Ele sabe o que há em nossos corações. Deus ele é onisciente, ele jamais muda, como está em Tiago. Ele jamais muda, Deus é onisciente, agora nós não. Então, quando ele nos leva no deserto, é para quê? Para que nós venhamos nos autoconhecer. Nós não nos conhecemos. E é para que a gente possa conhecer que nós somos pequenos e que ele é grande. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. Se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Então o deserto é para fazer com que venhamos conhecer o quão nós somos miseráveis, somos limitados. É um momento também para que no deserto nós possamos tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, todo
as nossas mazelas, o nosso lixo, tudo de ruim que tem em nossos corações, que possamos tirar, que possamos ser lavados pela palavra. É no deserto que devemos deixar Deus falar conosco. É no deserto que devemos meditar na palavra do Senhor. Para que depois que passarmos pelo deserto e pelo vale, venhamos sempre reconhecer que Deus é grande, o que nós vivemos e onde nós estamos. Que jamais venhamos nos esquecer do Senhor. E por fim, o 8º propósito de Deus em nos levar para o deserto é nos forjar, lugar de forjar servos. Versículo 34 ao 36 de 1 Samuel, do capítulo 17. Abre aspas. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Fecha aspas. O que eu compreendo sobre isso é que o segredo da vitória de Davi não foi porque ele esteve no deserto, ou no vale, sozinho, esquecido até pelo pai e pelos irmãos, mas porque ele foi ungido pelo Senhor. Lembrem-se que Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Aí aquela graça de Deus sobre ele dava essa força para ele vencer ursos e leões, e principalmente para vencer Golias. Como Davi falou: eu estou indo em nome do Senhor e Deus me dará a sua cabeça ainda hoje. Então o segredo é estar com Deus no deserto. E tenhamos paciência, meus irmãos. Tenhamos paciência. Davi foi paciente. Ele foi consagrado como rei de Israel, mas ele não foi se rebelar contra Saul. Ele esperou o momento certo. Então, que possamos sempre esperar no Senhor. A conclusão da aula de hoje é: Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um deles. Cada um deles o quê? Cada um desses propósitos. O deserto é o quê? Para que possamos conhecer a Deus. Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Sendo assim, meus irmãos, deserto, vales, momentos difíceis, de lutas, de perdas, de derrotas, eles não nos devem nos distanciar do Senhor. Tem que nos levar para mais perto de Deus. Porque é com dificuldade, é com aflições que a gente vence. Tem vitória sem luta? Tem vitória sem batalhas? Você conquistou um curso superior com facilidade? Você conseguiu um emprego com facilidade? Você conseguiu o seu casamento com facilidade? Quantas dificuldades eu e você já temos passado? Então, que possamos olhar para trás, saber o que nós já temos conquistado hoje, quanto Deus tem nos abençoado. A gratidão é indispensável, meus irmãos. A gratidão é indispensável, porque a murmuração nos afasta de Deus. Então, meus irmãos, se nós estamos no deserto ou iremos passar pelo deserto, saiba que Deus quer nos tratar no deserto, para que possamos deixar ser moldado pelo Senhor, porque Deus ele quer nos aperfeiçoar, para que possamos refletir a glória do Senhor em nossas vidas, em nossos testemunhos. Eu agradeço demais sua atenção. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, sua vida ministerial. Lembre de mim nas vossas orações. Eu não sei o nome de cada um de vocês, mas se alguém quiser uma oração durante a semana, coloque seu nome aí nos comentários que estaremos orando uns pelos outros. Deus abençoe em nome de Jesus.